A paz do Senhor, irmãos. Eu queria aproveitar, também pedir aos irmãos que estejam orando pelo Brasil. Estamos em véspera de eleição. Estamos vivendo um momento muito complicado. E que nós, como povo de Deus, precisamos de sabedoria do alto para eleger os nossos governantes. Que não cheguemos à urna motivado apenas por emoção, mas conscientes da necessidade que nós temos de botar homens ali que possam realmente ajudar o nosso país. Amém? Estejam orando por isso, porque eu creio que Deus nos revela, eu creio que Deus pode colocar nos nossos corações a pessoa certa. O que nós precisamos é estar com o coração aberto para poder ouvir do Senhor o que Ele quer. Nós temos muita responsabilidade. E aproveitando, falando dessa questão aí, das dificuldades pelas quais nós passamos no nosso país, nesta noite eu quero falar alguma coisa sobre as angústias da vida, sobre as aflições que a vida volta e meia está nos reservando. Volta e meia a gente é surpreendido por algum problema. Você imagina um pai, uma mãe que perde um filho, que não é a ordem natural. A ordem natural é um filho enterrar o seu pai e sua mãe. E volta e meia você vê aí pais perdendo filhos novos, né? Você imagina um pai de família com filhos pequenos quando perde o seu emprego. E na situação em que a gente vive, que para arrumar um outro não está fácil. Eu lembro, há uns anos atrás, quando a minha segunda filha tinha nascido, eu tinha saído de férias justamente por causa do nascimento dela, e quando eu retorno, fui surpreendido depois de quase 20 anos com a minha demissão. Não foi fácil. Eu moro em Jardim Camburi, e naquela época estava tendo uma inscrição para um concurso que estava sendo feito aqui na UFS. E eu saí lá de Jardim Camburi até a UFS, andando a pé. O problema não é vir a pé, que é até bom para o exercício, mas a minha cabeça é porque se eu viesse de carro, a gasolina que eu estaria gastando era dinheiro que estava saindo, que não ia entrar. Você vê o estado que eu fiquei tenso, preocupado por estar desempregado com filhos pequenos. Você imagina, irmãos, jovens aí tentando vestibular, que vão ao vestibular, faz a prova e não passa, mais um ano de estudo, faz a segunda vez, não passa. O que isso gera no coração de um jovem? Frustração, a dificuldade, o medo, né? Você imagina uma mulher abandonada pelo seu esposo, ou vice-versa, depois de anos de casado, de companheirismo, e simplesmente, de repente, algo acontece e que um larga o outro. Como é que fica isso? Como é que está o coração da pessoa no momento desse? Né? Um pai, a mãe, que às vezes perde um filho aí para as drogas, que luta com o filho nas drogas, e tantos outros motivos, tantas outras coisas que nos traz muita aflição, né? Se a gente pudesse parar aqui para saber de cada um aqui nesta noite, talvez a gente iríamos ouvir muitas coisas que estão afligindo os irmãos. E o interessante é que é muito fácil, né, da gente encontrar irmãos com esses problemas, irmãos que se deixam abater
quando esse dia mal chega, quando esse dia angustioso ele chega, volta em mente enquanto irmãos assim, isso é normal, faz parte da vida, né? Porque dependendo da aflição, irmãos, dependendo do nível de intensidade da aflição, pode levar uma pessoa a um estado de desânimo, um estado de prostração, um desânimo tão profundo que ele perde, às vezes, a esperança e a força de viver. Ele não encontra graça para nada, não tem ânimo para nada. Às vezes você vê pessoas aí tomando Rivotril, pessoas deprimidas, por causa disso, desânimo profundo. E o desânimo pode chegar até certo ponto, irmãos, que pode até levar a pessoa a querer tirar a sua própria vida, porque não acha mais graça, não tem mais o que ter motivação para a vida. Recentemente nós vimos aqui, né, mais uma vez aqui na ponte, terceira ponte, uma pessoa querendo se suicidar. Por que isso? Aflições em alta intensidade. Irmãos, o desânimo, ele é uma das armas mais eficazes de Satanás, para poder usá-la no momento próprio, para poder oprimir as pessoas, e às vezes até levar à destruição das pessoas. E ele usa naquele momento onde a pessoa está mais vulnerável. Algo acontece, ele está tenso, está nervoso, está aflito, está angustiado, e nessa hora o diabo aproveita para poder oprimir. Na vulnerabilidade da pessoa que o desânimo entra e ele se instala. É nesse momento, quando você está fraco, desgostoso por alguma coisa, tenso por algum problema, ansioso, que você fica vulnerável. E aí é nessa hora que o desânimo vai, ele penetra. E é nesse momento de vulnerabilidade, é nesse momento onde você se encontra fraco, que o diabo aproveita, porque ele sabe que na sua fragilidade, nesse momento tão frágil enquanto você se encontra, o desânimo não vai ser superado, combatido rapidamente. Jesus nos alertou sobre isso, sobre as nossas aflições. Ele diz lá em João 16:33, no mundo passais por aflições. No mundo, como filhos de Deus, nós vamos passar por aflição até o dia da nossa morte. Esse negócio de vez em quando, às vezes eu ouço alguns vídeos aí, meu irmão, vou profetizar para você, vitória, isso. Muito bonito. O Senhor pode até profetizar vitória, em especial, como exceção, para alguma pessoa de uma forma muito estrondosa, mas isso não é a regra, porque Ele diz que nesse mundo nós vamos passar por aflições. Às vezes eu refletindo sobre os meus poucos problemas que eu tenho, porque na minha vida, em toda a minha vida, eu acho que eu tive muito pouco problema. A misericórdia, a graça de Deus tem sido na minha vida algo maravilhoso. Mas eu tenho algumas, e às vezes eu pergunto, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Se eu sou um servo, se eu sou fiel, se eu vivo para Ti, com todos os meus problemas, mas estou ali firme, Ele conhece o meu coração, por que eu estou passando por esse tipo de aflição? E aí, irmãos, o que eu tenho a dizer para você é que não existe resposta. Não existe.
né? Porque Ele mesmo diz, né, que Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. Todos nós estamos sujeitos. Não é porque somos filhos de Deus que estaremos imunes, nada. Às vezes, eu costumo dizer, às vezes quando uma pessoa aceita Jesus, diz assim, prepara, porque agora que você vai ver o que é problema. Porque no mundo você não enxerga alguns problemas, mas quando você se torna um servo de Deus, aí você vai encontrar algumas coisas que vai lhe trazer conflito interior, a luta da carne contra o espírito e assim por diante. Então, irmãos, quantos problemas vocês, nós temos, mesmo na condição de filhos de Deus, que mesmo após longo tempo de oração, de jejum, de súplica, de busca, o problema não se resolve. Tenho certeza que aqui tem muitos irmãos que têm orado há anos a fundo por algum tipo de problema, e esse problema ainda não se resolveu. Então aqui, irmãos, eu pergunto, o que fazer no dia que a aflição nos alcança? O que fazer quando nós somos surpreendidos com alguma coisa que vem para nos angustiar, irmãos? Jesus nos mostrou o que fazer. A Bíblia tem resposta para tudo. Ele nos mostrou, nos dando uma dica muito preciosa, que está nesse versículo de João 16:33, quando ele diz assim, no mundo passais por aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas tende bom ânimo. Irmãos, o que Jesus está querendo, nos dizer com isso? O que Ele quer dizer com isso? O que Ele quer dizer é que se nós quisermos não ficar abatidos, desanimados, destruídos com as aflições, moribundo aí pelos cantos, chorando, se nós não quisermos isso, que nos acontece aí em função das angústias do dia a dia, nós temos que ter bom ânimo. Agora eu pergunto, como ter bom ânimo diante de situações tão terríveis? Como? Falar é fácil, né? Mas se a Bíblia fala sobre isso, é porque tem resposta, porque é possível. Que é possível. O que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo, irmãos, é ter coragem, é ter esperança. O problema está aí, mas você tem esperança que uma solução vai vir. É não ter medo de lutar, de enfrentar. Porque às vezes tem pessoas que acontece um probleminha, o que a pessoa faz é sentar e chorar. É buscar um ouvido de um irmão para se lamentar, para chorar. É ter coragem, é não ter medo, é animar-se. E sobretudo, irmãos, é não perder a fé em Jesus. Aqui está a chave. Não perder a fé em Jesus. Pelo contrário, é o exercitar da fé no meio das tempestades. É nessa hora que nós temos que agir de acordo com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente confessa. É permanecer, irmãos, firme, confiante, com confiança, esperando no Deus da esperança. É esperando nele, nesses momentos mais adversos que a gente encontra. Irmãos, a única maneira de nós vivermos nesta vida
sem permitir que nós nos desanimemos diante desses problemas que a gente tem enfrentado, é ter bom ânimo. É ter bom ânimo. É caminhar na fé em Jesus Cristo. Bom ânimo com Jesus. Ele diz assim, ó, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Irmãos, Jesus experimentou as aflições desse mundo. Jesus é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, e em sua natureza humana, ele sentiu os mesmos problemas que nós sentimos. Ele passou pelas mesmas lutas que nós temos passado. Mas ele venceu. Você imagina Jesus? Eu queria que você imaginasse isso daqui, porque às vezes a gente fala, Jesus sofreu, Jesus morreu na cruz, foi pregado. Mas será que a gente tem noção do que é isso? Do que foi esse sofrimento? Você imagina um jovem de 33 anos. Eu tenho 57. Quantos anos você tem? Um jovem de 33 anos. Tem jovens aqui, não sei se estão nessa idade, mas jovens. Jesus era um desses. Você imagina passar pelo que ele passou? Ele diz lá que ele não teve, nessa caminhada aqui, ele não teve nem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha onde repousar. Com o ministério dele, com as lutas dele, com os momentos de tensão, de buscar oração. A Bíblia diz que ele foi incompreendido e rejeitado pelo seu próprio povo. Veio para os seus e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado. Aqui eu acho que não tem ninguém rejeitado pela sua família. Talvez a gente não saiba o que é ser um rejeitado. Ele teve uma coroa de espinhos cravada na fronte. Você já imaginou? Eu estava vendo isso daqui, eu estava lembrando. Eu queria dar um exemplo aqui. Eu ia usar o Norival, ele não está aqui, mas eu vou usar. Juninho, uma pessoa, doce, bem diferente de mim, do Dedê, aquele que chega aqui e sai cumprimentando a paz, irmãos, aquele jeitinho dele. Você imagina você agora aí olhando, alguém botando uma cruz na cabeça de um Norival e descendo a marreta para aquele negócio encravar. Como é que você se sentiria vendo isso? Alguém que está próximo de você. Outro dia eu estava vendo aí uns videozinhos aí desse pessoal que pega bandido na rua aí, os caras metendo o caibro, um porrete nos braços do cara para quebrar. Enquanto não quebrava, o cara não sossegava, o cara gritando, gente, aquilo me deu entendeu? Então você imagina o que Jesus passou. Chicoteado, pregado numa cruz. Imagina botar uma cruz aqui, pegar um irmãozinho aí, nosso aqui, botar ali e meter o pregão nos pés, no punho. Eu não sei se a gente tem essa condição, a gente percebe isso, essa intensidade do sofrimento de Jesus. Irmãos, tamanha foi a aflição que Jesus, dias antes da sua morte, ele teve, que a Bíblia diz que o suor dele foi transformado em gotas de sangue e pingado sobre a terra. Você já imaginou o que é uma tensão dessa? Irmãos, a aflição é um estado da nossa alma que fica perturbado, que fica em sofrimento
por algo que está nos angustiando, que está nos maltratando, que está nos fazendo sofrer. Imagina Jesus naquele estado, sabendo que ele ia à cruz, porque ele veio com esse propósito. Ele sabia o que ele ia passar. Você imagina a aflição tão grande do seu suor pingar como sangue. E ao sentir a realidade da morte que estava se aproximando, em desespero, ele exclama ao pai dele: meu pai, que não deve ter sido do jeito que eu estou falando, meu pai, e nem às vezes da forma que a gente pensa que Jesus é aquele cordeirinho na cruz, sem esboçar um traço de sofrimento. Você imagina ele pregado o sofrimento, quanto ele não gemeu. E ali ele diz: meu pai, lá no Getsêmani, se possível, passa de mim esse cálice. Olha o sofrimento de Jesus. Tu me mandastes para isso, mas se possível, me tira dessa. É um horror muito grande. Será que você consegue imaginar esses momentos? Então, irmãos, ele passou por toda essa aflição. E aí ele nos diz ainda: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, Jesus nos manda ter bom ânimo, porque ele teve para vencer isso tudo. Ele teve. O bom ânimo que Jesus teve para vencer foi motivado por algo. Jesus teve ânimo porque ele foi motivado por um único e imutável propósito, que era fazer a vontade do Pai. Pela vontade do Pai, ele se submeteu a tudo isso. A vontade do Pai o fez ele ter esse ânimo, essa coragem para enfrentar esse horror. Ele diz lá em Mateus 26:39: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha o propósito dele. Interessa o que eu quero, Senhor. Se tu queres que eu vá à cruz, eu vou. Se esse é o que eu tenho que passar, eu vou passar. O que leva, irmãos, uma pessoa a ter ânimo para fazer alguma coisa além do seu limite? O que leva a algum propósito maior que lhe satisfaça algum desejo? Imagina quando eu vejo, e vocês podem ver essas academias, tem jovens que acordam 5 horas da manhã, vai para uma academia malhar, passa lá 1 hora, não sei quanto tempo, corre para casa, toma um banho, se trabalha, sai para o trabalho, um dia inteiro de luta. Não é só jovem não, tá? Tem muita gente, né? Quando chega de noite, cansado, mas volta para a academia, porque eu tenho que malhar. Por que isso? Porque tem um objetivo: quero ficar malhado. Uns dizem que é para a saúde, porque é muito importante, mas uma grande maioria porque quer estar com um tanquinho, não quer ter uma celulitezinha, quer estar tudo durinho, né? Isso aí é o propósito dele, é o objetivo dele, é o foco. Então aí ele arruma ânimo para isso. Às vezes eu estou sentado lá em casa na minha cadeira do, não vou dizer do vovô, porque eu não estou vovô ainda, né? Do papai, né? Aí minha mulher chega assim: querido, vai andar de bicicleta? Eu falo assim: ai Senhor, cadê o ânimo para andar de bicicleta? Ando um dia, falho 2, ando o 3, e assim vai, porque não tem ânimo. Mas se tivesse algum objetivo maior nisso daí,
Você pode ter certeza que eu estaria lá andando todo dia. Então, irmãos, foi o propósito de Jesus em fazer a vontade do Pai que o encorajou a ter bom ânimo, para suportar tudo que ele suportou e chegar lá no Calvário, e com detalhe, em nosso lugar, para morrer por causa de nós. Isso ainda que é duro, porque eu estou indo para a morte, não como um bandido, mas porque isso aqui é para salvar muita gente. Lá em João 6,38, Jesus diz assim, ó: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez. Então, irmãos, Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um desejo, ele tinha uma meta, ele tinha um foco. O desejo de fazer a vontade do Pai e nada mais. E isso foi o que o motivou. Então, irmãos, igualmente a Jesus, hoje, como discípulos dele que nós somos, né? Nós também podemos ter bom ânimo se estivermos motivados também pelo que o sofrimento dele naquela cruz nos proporcionou. Jesus morreu por quê? Para nos libertar e nos salvar. Então, se nós tivermos realmente consciência disso, o que Jesus é para nós, se nós verdadeiramente tivermos consciência de que quem somos nós em Cristo Jesus, nós teremos bom ânimo. Porque se eu imaginar que há um tempo atrás eu era um condenado ao inferno, eu era um perdido, um pecador miserável, sem rumo, e se hoje, com toda a minha luta, todos os meus problemas, sou lavado e remido por sangue, por esse sangue que ele verteu, hoje eu sou um salvo, se eu bater as botas aqui agora, eu estarei na eternidade com ele, eternidade. Então, irmãos, não tem algo maior do que isso para me encorajar e me dar bom ânimo para poder vencer esse mundo também. Então ele nos mandou ter bom ânimo, porque ele sabe muito bem que se nós tivermos como ele teve, nós também seremos vencedores. Então, irmãos, foi lá no Getsêmani, no seu maior momento de agonia, que ele proferiu esse versículo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, o estado do ânimo de uma pessoa faz toda a diferença diante dessas aflições que a gente vive. Toda a diferença. Toda. O versículo diz, Jesus diz: eu venci. Note aqui uma coisa, observa. O verbo venci está no passado. Eu venci. E Jesus ainda não tinha morrido. Não tinha morrido. O bom ânimo de Jesus era tanto, irmãos, que ele, declarou vencedor antes da sua morte. Ele já se considerava um vencedor. Eu venci. Então, irmãos, se Jesus, tendo bom ânimo, motivado em fazer a vontade do Pai, já se declarava vencedor sobre aquilo que ainda viria sobre sua vida, que era a sua morte, nós também, tendo bom ânimo, motivados pelo que Jesus representa para nós, podemos também caminhar firmes e confiantemente na certeza da vitória. Nós podemos. É o que Paulo diz, o que o Paulo declara lá em Romanos 8:37, que diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós podemos nos sentir vitoriosos, já de forma antecipada. Por meio de quem? Por meio de Jesus, porque foi o que aconteceu com ele.
E aí eu queria deixar aqui rapidamente 3 passos que com bom ânimo nós enfrentaremos e venceremos os dias das aflições, os dias de angústia. O primeiro passo que eu queria deixar aqui é que no dia da aflição, tenha bom ânimo para buscar o Senhor, porque Ele dará alívio para a sua dor. No dia da aflição, busque ao Senhor. Jesus diz lá: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só Jesus disse isso. Vinde a mim. Então, irmãos, no dia da aflição, no dia do desespero, no dia da terrível dor, busca o Senhor, porque Ele está dizendo: venha. Se tem alguém aqui nesta noite passando por esses dias de angústias, e eu preparei essa palavra porque eu tenho vivido dias de angústia, e a gente precisa de muita graça, de muita força de Deus, porque o natural do ser humano é se abater. Então, se você está passando aí por dias tenebrosos, busque, porque só Ele, não tem mais ninguém. Você pode procurar qualquer irmão seu, falar, conversar, chorar, pedir ajuda, mas ninguém vai conseguir resolver seu problema. Mas Jesus resolve. Essa é a alegria que a gente tem, de saber que a gente tem alguém que a gente pode chorar e sentir o refrigério dele. Como buscar ao Senhor? Porque a gente diz assim: busque a Deus, mas como buscar? Irmãos, busque a Deus rasgando o seu coração em oração e súplica. Teve uma terça-feira aí, um tempo atrás aí, eu cheguei aqui para a reunião de irmãos de encargo, mas eu estava tão mal. Primeiro que eu não queria vir, mas eu vim porque eu tenho que vir. Sou um irmão do presbitério, eu tenho que estar aqui com os irmãos de encargo. Aí eu cheguei ali fora, acho que encontrei o Eli, depois o Derons, eu falei: irmãos, eu vou embora, eu não estou aguentando. Hoje eu não aguento nada, eu quero ir para casa. E eu fui para casa, esperei o pessoal ir dormir, e depois eu fui lá para o meu cantinho, no outro quarto, e rasguei meu coração. Cara, como faz diferença? Como faz? São nesses momentos que acho que Deus permite a gente chegar a tal ponto, que são nesses momentos que a gente consegue um relacionamento de sentir o mover dele, sentir a paz. Nada, você levanta, as coisas estão tudo do mesmo jeito, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, você consegue dormir, porque brotou uma paz. Então, irmãos, busca o Senhor rasgando o teu coração. Eu não sei qual é o seu problema. Abre teu coração diante de Deus. Não esconda nada. Para Deus não adianta a gente omitir nada. Às vezes eu digo: Senhor, eu estou uma porqueira. Tu sabes isso. Eu saio contando tudo para Ele. Porque não adianta eu ficar colocando palavrinhas. Porque o que está no oculto, Deus conhece. Busca o Senhor, irmãos, tirando tempo para ouvir a voz dEle por meio da palavra. Irmãos, quando a gente fala que a gente tem que ler essa palavra, não é ler por ler, porque quando você lê essa palavra aqui, você está lendo a palavra de Deus. E Deus fala ao seu coração por meio da sua palavra.
Ele usa a palavra dele para ministrar o seu coração, para mostrar o que você precisa de fazer. Então, como a gente vai conseguir sobreviver os nossos problemas se a gente não rasga o coração para ele em oração e não lê a palavra dele? Não tem outro jeito. Então, irmãos, no dia da aflição, ao invés de você murmurar, ao invés de você blasfemar, se desanimar, deixar o ambiente da igreja, vou sair, daqui não resolve nada, busque o refúgio, o socorro do Senhor, porque Ele é o único. Tenha isso na sua cabeça, não existe outro. O Salmo 34, versículo 19 diz assim, muitas são as aflições do justo, diz o salmista, mas o Senhor de todas o livra. De todas. Então, irmãos, se nós temos promessas dele em nos livrar, Ele vai nos livrar. Ele vai. A Bíblia está repleta de não temas. Não temas. Lembra de Jacó, que ao temer descer ao Egito, para encontrar o seu filho José, que ele descobrira que estava vivo. No momento do receio dele, ele ouviu a voz de Deus: não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Não temas. Não temas. Creia. Deus está vendo o seu problema. Deus está vendo o meu. E é isso que me conforta, de saber que Ele está vendo o meu problema. Se Ele ainda não resolveu a maneira que eu quero, o problema é dele, mas Ele está vendo. Então, diante dele eu fico em que condição? Senhor, o Senhor está vendo. Estou aguardando. Me ajuda a suportar esse momento. É a condição nossa. O salmista lá em Salmo 33, 18 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Os olhos do Senhor, se você teme a Deus, os olhos do Senhor estão sobre você. Que coisa maravilhosa. Sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, por que desanimar? 34:15 diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E se você não rasga o seu coração diante dele, ele não está ouvindo. Ele sabe de tudo. Não precisaria de nós abrirmos a boca para falar com ele, mas ele quer que a gente busque a ele. A gente quer. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades, seja quais forem elas. Eu gosto muito desse versículo que Jesus diz lá em Lucas 12, 27 a 31, que fala sobre a comida e a bebida, mas daqui você pode abrir para qualquer coisa. Quando ele diz assim: observem como crescem os lírios, observem, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Ele sabe do que a gente precisa. Seja qual for o seu problema, Ele sabe da solução, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe do que você está precisando. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Busque o Senhor. Tenha bom ânimo de buscar a Deus. Creia que Deus pode tomar esse seu estado de sofrimento, creia nisso, esse estado de aflição e de angústia, e com sua palavra de poder, num piscar de olho, fazer cessar tudo.
tudo. Lembrei aqui da campanha da compra deste local nosso, que era feito, né, uma campanha de quem doava dinheiro, coisas para a gente poder levantar, para poder comprar esse local. E eu fiquei por 3 meses duro de coração, porque eu falei assim, eu casei recentemente, não compro nem roupa para mim, nem para minha mulher, porque estava tentando juntar um dinheirinho para poder comprar um carrinho, porque eu tinha carro de vender para comprar meu apartamento, andar a pé. Para mim estava um sufoco, porque estava mal acostumado. E aí eu não queria abrir meu coração para dar o que eu tinha, e nem parte do que eu tinha. E num dia, num retiro, por isso que eu estou falando que Deus, num piscar de olho, Ele faz algo tremendo. Eu estava sentado, ouvindo o último testemunho na última noite de retiro, doido para acabar aquela reunião para ir embora, porque eu não estava aguentando. Não estava aguentando, uma pela minha sinceridade, que eu via os irmãos com o coração aberto, fazendo de tudo, e eu, miserável, sem querer dar um centavo. De repente, era o Vitor que estava dando o testemunho, o último a falar. De repente, cara, eu ia sentar de cabeça baixa, deu um negócio em mim que eu não sei explicar o que é, mas eu falei assim, eu quero dar tudo que eu tenho. Eu não quero mais nem dar isso aqui, só isso, só isso, só isso. Eu quero dar o que eu tenho, toda a minha poupança, tudo que está lá. Cara, foi um negócio que me deu, que eu queria tomar o microfone do Vitor para poder falar isso para a igreja. Mas também o dinheiro pertencia também à minha esposa. E eu virei para ela e falei assim, querida, eu estou doido para poder dar aquele dinheiro nosso nessa campanha. Algo aconteceu aqui que eu quero dar. Aí ela falou assim, se fosse eu, já teria dado desde o primeiro dia. Mas eu não te falei nada, porque isso aí era você e Deus que tinha que resolver. Cara, Vitor acabou, eu peguei aquele microfone, bicho, eu endoidei. E eu saí lá mais pobre do que tudo, sem um centavo mais para nada. Mas dei tudo que eu tinha. Então estou dizendo isso, irmãos, porque o que aconteceu naquele exato momento? Não foi emoção. Eu sou um cara de pé no chão. Por isso que eu digo, não bota a mão na minha cabeça para me jogar no chão, não. Eu quero cair, eu quero que Deus me jogue no chão. Porque se Ele quiser fazer, Ele faz. Então, irmãos, é um piscar de dedo, de olho, para o Senhor mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte. Agora, cabe a Ele e cabe a nós esperarmos, né? Efésios 3:20 diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Dê glória a Deus, dê glória a Deus. Às vezes você está pedindo uma coisa, Deus pode te dar algo que você nem imagina, que Ele está dizendo. O segundo passo, né, para a gente poder vencer essas aflições, tenha bom ânimo em manter firme a sua confiança em Deus. Manter firme a sua confiança. Busque a Deus, mas permaneça firme confiando nele. Porque tem muita gente que busca, mas o tempo passa, as coisas vão resolvendo. Deus nada, e cai fora. Mantenha o bom ânimo de confiar. Se nós quisermos passar, irmãos, por essas tempestades da vida, de cabeça erguida, sem nos abater, nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar de não confiar nos nossos próprios recursos, no nosso braço, mas confiar no Senhor. Muitas vezes a gente faz de tudo para resolver os problemas à nossa maneira. Deus é o último. Quando a gente vê que não tem mais jeito, está perdido. É igual o bandido quando bota o revólver, né? Perdeu. Quando a gente vê que está tudo perdido,
que a gente não consegue nada, que tudo está fechado. Aí a gente diz assim, aí a gente vai para o joelho. Mas Deus não quer dessa forma. Ele quer que você vá para o joelho antes de você usar as suas forças. A gente precisa de aprender isso, irmãos. Essa é a vida cristã. É isso que vai amadurecer a nossa fé. É quando a gente começar a perceber, exercitar essas coisas e perceber o mover de Deus. E aí nós vamos conseguir começar a ter mais fé e a praticar mais, porque a gente vai dizer assim, a coisa funciona. O Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Olha para o monte, o mestre Álvaro ali, olha para ele, quando você passar ali pela serra. Cai as tempestades, sopra os ventos, desce os raios, mas ele está lá, do mesmo jeito, não se abala. Que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, assim são aqueles que confiam em Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Se você confiar nele, você é comparado a esse monte. Pode vir o que vier, que você não vai cair, que você não vai se desanimar, não vai se abalar. Irmãos, tenha isso, é preciso confiar. É na falta de confiança, é a falta de confiança que nos faz abatermos diante dos nossos problemas. Tudo é a falta de confiança. É a falta de confiança que nos deixa fragilizados na hora das dificuldades. Então, se você por acaso chegou em algum momento da sua vida nesse ponto de estar sem forças, eu estou dizendo isso porque eu já tive alguns momentos para trás aí, desses últimos dias, de olhar para Deus e dizer assim, Senhor, nas minhas orações pela madrugada, no meu cantinho, dizer, Senhor, que vontade de largar tudo. Não largar Ele, mas de largar o presbitério da igreja, largar... Eu falei assim, Senhor, eu não estou aguentando. Porque não é fácil, irmãos. Nós somos seres humanos. E só a graça de Deus para nos fazer permanecer firmes. Só a graça. E é por isso que a gente tem que estar buscando. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. É o único caminho da vitória. É o único caminho, irmãos. O salmista diz lá no Salmo 121:1 e 2, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse lugar que você está sentado aí, foi feito pelo Senhor. Tudo que você vê foi feito pelo Senhor. E o que são nossos problemas diante desse Senhor? O que são? Então, irmãos, nós devemos firmar nossa fé e a nossa confiança em Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados por Ele, para viver essa vida de fé, para viver essa vida. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 58 ele diz, sede firmes, sede constantes, sede inabaláveis, e sempre na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, não vamos ficar nos lastimando. Pode até ter algum momento dar esse desespero, dizer assim, Senhor, eu quero abandonar tudo. Mas depois que acaba, você abandonar nada, Senhor, me dá força. Me dá força. Isso é passageiro. Então, irmão, não adianta ficar se lastimando. O que nós precisamos é ocupar a nossa mente trabalhando para Deus. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Você está com um problema e fica dentro de casa, pensando na morte da bezerra, pensando no passado. Nada disso vai resolver. Trabalhe para Deus. Porque enquanto você trabalha para Deus, Deus está trabalhando para você.
Ele está cuidando de você, e você está ocupando sua mente com Ele. Então, irmãos, as aflições dessa vida são uma realidade. Nós não temos onde escapar disso. E é uma realidade para justos e injustos, para crente ou não crente. A diferença é que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Justo viverá pela fé. E viver pela fé, irmãos, nos leva a viver esses dias bons e maus, com bom ânimo, com alegria no coração, esperando e confiando no livramento que o Senhor vai nos dar. Salmo 27:14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera por Ele. O terceiro passo e último, para nós vencermos essas aflições que o dia mau, que o mundo nos impõe, tenha bom ânimo para louvar ao Senhor em gratidão por teu alto refúgio e proteção. Tenha um coração que louve ao Senhor. Salmo 59, segunda parte do versículo 16 diz assim, Davi falando: eu porém cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Leia a história de Davi. Quanta angústia, quanto sofrimento, quanta aflição. Aqui Davi, diante das suas inúmeras investiduras e perseguições por parte de Saul contra a sua vida, ele reconheceu a importância de expressar o louvor a Deus como uma atitude de gratidão pela proteção que Deus dava a ele. Então, irmãos, nós temos que ter também essa atitude. Nossa atitude não é de murmuração. Nossa, aconteceu isso, e começa um chororô. Não. Uma vez eu ouvi de um irmão, isso eu nunca esqueço, quando ele diz: Júlio, se você entender, dá glória a Deus. Se você não entender o que está acontecendo, dá glória a Deus também. É o que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Em tudo. Em tudo. Salmo 135, versículo 3 diz assim: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Irmãos, louvor não é só cântico. É também o ato de você engrandecer e glorificar a Deus no seu coração. Paulo, esse versículo que eu falei, está lá, Paulo diz isso lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Tudo. Dar graças, irmãos, é um estado de louvor. É um estado de louvor. A coisa está feia, mas você está lá, glória a Deus, o Senhor vai me dar vitória. O Senhor está tratando disso. Ele está vendo o seu interior. Dar graças em tudo significa louvar ao Senhor no meio da tribulação, no meio da angústia. Irmãos, muitas vezes o Senhor permite que nós passemos por algumas aflições na vida, para que nós possamos aprender os teus, diz a palavra, decretos, os teus ensinamentos, com uma finalidade, para que a gente possa crescer espiritualmente. Deus às vezes permite algumas coisas. É no meio do sofrimento que nós somos forjados. Um facão, uma espada, ela é formada no fogo. Tira do fogo quando está em brasa vermelha e mete a marreta em cima ali até ir forjando a espada. Então, irmãos, se estamos passando por alguma aflição, vamos orar, mas principalmente nessa oração, perguntando a Deus
o que Ele quer nos mostrar. O que Ele quer nos mostrar com aquilo? Vamos aquietar o coração. Vamos parar de ficar só pedindo. Às vezes a gente quer resolver o problema lá, mas a gente não para pensar se o problema está aqui. E a gente precisa de fazer isso, porque se Ele quer trabalhar conosco, Ele tem algo a nos falar, Ele vai nos falar, Ele vai nos mostrar onde Ele está precisando mudar. Porque a gente costuma achar que o erro só está no outro, a gente só aponta o dedo. E às vezes o erro está em nós. Salmo 119, versículo 71, o salmista entendeu isso de uma forma muito clara, onde ele escreveu: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Foi bom, foi gostoso, Senhor, para que eu aprendesse os teus decretos. Senhor, o que eu tenho que aprender? Me ensina logo, porque não é fácil. Mas o Senhor está trabalhando, Ele está trabalhando. Lá na frente a gente vai entender isso tudo, lá na frente. Davi, em seus momentos de aflição, irmãos, ele buscou refúgio e proteção no Senhor, com gratidão nos seus lábios, com gratidão. Então faça o mesmo você, faça o mesmo. Jesus quer nos ajudar, Jesus está ao nosso lado, com a mão estendida, Ele quer nos ajudar, mas é necessário que nós deixemos que Ele nos ajude. Porque às vezes a gente não deixa, a gente endurece o coração. Às vezes você vê um irmão com problema com outro, problema de perdão, seu irmão, vai lá, conversa com o outro, pede perdão. Não, eu não vou. Aí fica curtindo o rancor, a angústia, a aflição. Deus está mostrando o que é para fazer, mas o cara não vai, não faz. Não está deixando Deus trabalhar. Que jamais duvidemos ou que esqueçamos que diante das aflições deste mundo nós podemos buscar e encontrar um lugar de refúgio, podemos encontrar um socorro bem pertinho de nós. Salmo 46, versículo 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E Jesus em Mateus 28, 20 diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco, o Espírito de Deus habita em nós. Cara, tudo de errado que nós temos, a culpa é nossa, não é de Deus, a culpa é nossa. Vamos buscar o Senhor, vamos nos render a Ele, vamos ser humildes na presença dEle. Vamos jogar por terra o nosso ego, o nosso eu. Vamos tomar a nossa cruz, que Ele diz, quer seguir, tome a tua cruz a cada dia. A cruz é isso aí, é jogar essa podridão que nós temos dentro de nós fora. Creia que Jesus vai fortalecer a tua alma. Creia que Jesus vai te dar força, vai renovar as tuas forças. Creia nisso. Creia. E aqui eu concluo essa mensagem dizendo que a vida é uma estrada de desafios. Sempre, sempre. Até o nosso último instante nessa terra, nós vamos encontrar obstáculos. Os obstáculos das aflições, que poderão nos levar a um desânimo. Até a morte, esse longo percurso, nós temos muita coisa a encarar. Estamos aqui hoje à noite, a gente não tem ideia do que pode vir a acontecer amanhã. A gente não tem ideia. Que o Senhor nos livre, essa é a nossa oração todo dia. Senhor, livra-nos do dia mau. Mas lembrando sempre que Ele é soberano. Quando o irmão Valtir estava no hospital, naquele sofrimento,
Eu falei assim, meu Deus, se um homem desse está sofrendo o que está sofrendo, imagina eu. Só que não é assim. Ele sofreu. E de repente amanhã eu posso acordar durinho na cama, sem sofrer nada. Que é o que eu espero, né? Gostaria. Eli que tem mania de dizer lá para mim, ele chega lá no escada e diz assim, eu estou orando pela minha morte, eu não quero sofrer. Eu falei, rapaz, ore, mas não fica dizendo que eu não quero, não, que eu não quero não, porque cuidado, cara. Dá com Deus, a gente não tem negócio de dar ordem não, de achar que é isso ou aquilo não. Ninguém sabe. A única coisa que eu peço, que eu gostaria de não sofrer, mas se o sofrimento chegar, Ele vai dar a válvula de escape, Ele vai me fazer suportar, Ele faz isso. Então, irmãos, passar uns momentos de desânimo pode ser até normal na vida da gente, aqueles momentos meio de alto e baixo, que você escorrega aqui e tal, é normal, é do ser humano. Agora, viver prostrado, viver abatido, desanimado, sem esperança, isso não é normal para quem tem um Deus como nós temos, não é. Se a vontade de Deus é que nós vivamos animados com Ele, nós precisamos saber como lutar contra esse desânimo. Precisamos saber. Para vencer isso. Lutar contra esse troço que nos impede, né, de levarmos uma vida tranquila. Uma vida de confiança no Senhor. Temos que saber lutar. E essa luta, irmãos, é só confiar e descansar em Jesus. Não existe outra coisa a fazer. Não existe outra coisa a fazer. Você pega alguém aí que não tem a Cristo, podre de rico, bilionário. Aliás, lembrei que agora, Schumacher, está lá, vegetando em cima de uma cama, novo, pelo desastre que ele sofreu lá, esquiando na montanha, coisa que a gente nem sonha, né? Alguém tem dinheiro aqui para ir lá para esquiar nas montanhas? Eu não tenho. Ah, estava lá, curtindo. Toma um tombo, mete a cabeça na pedra, está vegetando. Cadê todo o dinheiro dos campeonatos na Ferrari? Cadê? Irmãos, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Então, irmãos, tenhamos essa firme convicção que Deus está olhando para nós. Não perca isso de vista, não. Saia daqui nessa confiança. Deus está vendo o meu problema. Deus está vendo. E por termos, irmãos, essa convicção, não vamos entrar nessa de desanimar, não. Não deixa essa artimanha do inimigo te perturbar. Porque crente não fica possesso não, tá? Se você anda aprendendo por aí que crente fica possesso, isso é mentira do diabo. Mas ele chega do nosso ladinho para querer nos oprimir. Não permita isso. Creamos no poder da palavra de Deus. Creia que por estar Deus vendo o seu problema, muito em breve Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar. E aqui, irmãos, é muito importante nós entendermos o que significa essa vitória. Deus vai te dar a vitória. Deus pode resolver tudo. Mas Ele também pode não resolver. Naquilo que a gente quer, da forma que a gente quer que seja resolvido. Paulo sofreu muitas aflições, muitas o Senhor livrou, mas teve uma que o Senhor não o livrou, à maneira que ele gostaria que fosse liberto daquelas aflições. Paulo sofreu, diz lá que ele teve um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho. Aquele espinho era uma aflição para ele. E o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo compreendeu e aceitou isso, pelo que ele escreveu a seguir, quando ele diz assim, ó: ah é? Não vai tirar? O poder está se aperfeiçoando na minha fraqueza aqui? Então ele diz lá: de boa vontade, meu Senhor, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, irmãos, às vezes você pode ter um problema, que você está orando aí: Senhor, tira isso de mim. O Senhor pode tirar, mas se Ele não tirar, Ele vai te dar graça para você suportar. E aí é a hora que você precisa de entender isso, que é nesse momento de sufoco, nesse momento de fraqueza, que você é forte com Cristo. É nesse momento. Então, irmãos, se Ele não tirar, lembre disso, Ele te dará graça para você suportar. É normal acharmos que a gente não vai conseguir suportar algumas coisas. Às vezes a gente fica assim: meu Deus, se eu tivesse isso, como é que seria? Eu não aguentaria. Mas aguenta. Às vezes vem coisas sobre a gente, né, Rogério? Lembrei agora, né, do Samuelzinho, quando nasceu. Rogério imaginava passar por aquilo? Não. Mas Deus deu força para ele, para suportar a dor, ainda suportar ainda os irmãos meio idiotas, como eu, que fui lá no alto do sofrimento dele, cheguei lá: Rogério, um abraço nele. Eu estava me alegrando com quem se alegra lá no aniversário, agora eu vim aqui chorar com os que choram. Idiota, né, rapaz? O momento daquele, entendeu? Querendo fazer graça, não sei fazer graça, e contar piada, ninguém ri, entendeu? Mas foi isso que eu fui lá fazer com o Rogério. Até um tempo atrás ele jogava isso na minha cara. Entendeu? Mas o fato é que Deus nos dá ânimo, Deus nos segura na mão, nos dando condição de suportar isso. Então, irmãos, confie no Senhor, confie na palavra de Deus, confie, porque Ele deixou para nós esse grande tesouro. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele venceu, nós podemos vencer. Ele já se sentia um vencedor, nós também somos mais do que vencedores.